tempo para pergunta? Tem tempo para pergunta? Tem tempo para pergunta? Eu tenho tempo para pergunta? Tem Tempo para Pergunta, o podcast oficial do TDC. Olá, estamos de volta com mais um episódio do Tem Tempo para Pergunta, o podcast oficial do TDC, direto aqui de Porto Alegre. Estamos gravando a nossa 6ª temporada no TDC Summit Inteligência Artificial Porto Alegre. E esse episódio a gente vai falar um pouco sobre os rumos dos investimentos em tecnologia no Brasil. E para isso estou aqui recebendo uma pessoa ilustre, né? O nosso querido Marco Manzolini, que é analista de fomento na Regional Sul da FINEP. Seja muito bem-vindo, Marco. Muito obrigado pelo convite, uma honra estar aqui no TDC e participar aqui da conversa contigo. Realmente é muito oportuno e para mim é muito importante. Incrível. O Marco acabou de dar um keynote para quem está acompanhando o TDC, que esteve aqui em Porto Alegre, né, falando sobre isso. Mas antes, Marcos, da gente entrar especificamente no assunto da FINEP, eu queria voltar um pouquinho no passado, que já é uma tradição aqui no nosso podcast. A gente sempre tenta trazer um pouco da jornada das pessoas que vêm bater um papo com a gente. Eu quero entender como que o Marco chegou no mundo para trabalhar com tecnologias de ponta, que nem você trabalha hoje na área de financeiro. Da onde, como que você quiser meio que contar se foi uma coisa aspiracional que você descobriu na sua vida ou foi acontecendo, como é que foi essa jornada para chegar até aqui? É interessante, né? Porque a gente vê a nossa... Eu já estou no mercado de trabalho ano que vem faz 40 anos que eu estou no mercado de trabalho. E a gente olha para trás, a nossa jornada ela faz sentido. Sim. Mas ela foi, assim, basicamente aleatória. As coisas foram acontecendo e foram convergindo, né? Sim. Então, assim, a minha graduação foi em comunicação social, eu queria ser publicitário, eu adorava cinema. Olha, né? só. E para eu poder financiar a minha faculdade, eu arrumei um emprego numa universidade pública lá do Rio de Janeiro. Sou do Rio de Janeiro. Você é carioca, mas você não tem quase sotaque mais. Olha, que bom. Vai fazer 7 anos que eu tô aqui na região sul, né? Eu moro em Florianópolis. Aí impactou já bastante. Mas continuo torcendo pro Fluminense. Então tá tudo certo. Mas, então eu comecei a trabalhar numa universidade pública lá do Rio de Janeiro e comecei a trabalhar no trabalho que tinha. Eu trabalhava na secretaria da universidade. Fazia histórico escolar, declaração e tal. E lá eu tive a oportunidade de ser puxado para a área de comunicação social, que era minha área de interesse. E trabalhei muitos anos com comunicação social, com produção de vídeo, principalmente, de conteúdo. Num determinado momento, surgiu a questão da microinformática, ela se desenvolveu muito. E eu achei que aquilo era interessante e fui para aquele caminho. Sim. Né? Sobretudo a questão de hardware, né? Ali nos anos 90, mais ou menos. Começo dos anos 90, 93, 94. Você imaginar naquela época um computador básico, né? Que era esses de mesa ainda, né? Aquilo ali custava alguma coisa entre 4 e 5 mil dólares, né? Para usar uma moeda que a gente... Claro que podia fazer uma referência fácil, né? Então, assim... então era um negócio muito caro, né? E ao mesmo tempo se expandindo muito rapidamente. Eu me envolvi com isso, né? Então aí eu já comecei a entender um pouco de tecnologia, mas sempre dentro da universidade, né? Em contato com a ciência, com a pesquisa, né? Com o ensino superior. E acabou que eu saí da universidade, me formei, saí da universidade, passei uns 2, 3 anos trabalhando com computador, não era com TI, eu não sou programador, né, uma peça de computador basicamente, né? Eu conhecia bem a configuração de um computador. E depois eu resolvi fazer mestrado em administração, me interessei muito por gerenciamento de projetos, passei um tempo dando aula em curso superior e me interessei muito por gerenciamento de projetos, e aí eu comecei a ser gerente de projetos para os pesquisadores. Eu cuidava da parte burocrática, vamos dizer assim, dos projetos dos pesquisadores, que justamente que eles captavam com a FINEP, com o CNPq, com a CAPES, né, e tinham que prestar conta e tal. Eu cuidava disso. Então, assim, a vida toda eu trabalhei nessa área de ciência, tecnologia e inovação, né? Por coincidência, porque foram oportunidades que foram surgindo, né? E quando foi em 2006, surgiu o concurso para a FINEP, eu fiz o concurso, passei,
Me chamaram em 2008, passei lá 10 anos trabalhando com as universidades, né, com os projetos, a gente chama de ciência e tecnologia, que é dinheiro nas instituições de pesquisa. E há quase 7 anos, desde março de 2018, eu estou aqui em Florianópolis aí trabalhando muito mais com as empresas, né, com o que a gente chama de inovação. Legal. Né? Então, essa é a trajetória. E aí, a cada passo desse, a gente vai aprendendo um pouco. Agora, recentemente, resolvi estudar ecossistemas de inovação, que é um tema bastante interessante e que complementa esse meu trabalho de desenvolvimento territorial da inovação aqui no Sul. Incrível. E eu acho que tem uma coisa que você comentou aí, né, que você foi para a FINEP, ela é uma entidade pública, uma financiadora, mas eu acho que ainda é muito nebuloso, é meio que as pessoas não reconhecem ela como uma parte importantíssima de um ecossistema de inovação, né? Como que... Eu sei que deve ser complexo, não deve ser fácil, mas em poucas palavras, como você poderia explicar para o nosso ouvinte o que é a FINEP? Legal. Primeiro, assim, ela é uma empresa pública, né? É um Certo. formato de órgão público. A gente funciona como empresa. Assim, formalmente, eu não sou funcionário público, eu sou empregado da FINEP. Entendi. Tenho carteira assinada, não sou regido lá pela lei do serviço público. Não é estatutário. Não sou estatutário, exatamente. Né? Então, uma empresa pública semelhante ao BNDES, a FINEP, inclusive, saiu de dentro do BNDES. Ela naquele tempo não se falava isso, mas é um spin-off do BNDES. É um spin-off. É semelhante também ao Serpro, que está aqui, né? Sim. Uma empresa pública, Dataprev, Caixa Econômica, tudo isso é empresa pública, que é um pouco diferente, para o pessoal perceber, de um Banco do Brasil e de uma Petrobras, que são empresas de economia mista. Sim. O que significa isso? 100% da FINEP é do governo. Certo. E Petrobras e Banco do Brasil, a gente sabe, tem uma parte de investidores que... Isso. o Tem uma governo influência externa, Exatamente, digamos o assim. governo controla, mas ele tem que prestar conta a quem botou dinheiro ali. E na FINEP, como nessas outras que eu citei, não, a gente é uma empresa 100% pública. Vocês dão cabo de políticas públicas, né? Exatamente. A nossa missão é implementar políticas públicas, no nosso caso, no campo da ciência, tecnologia e inovação. Perfeito. Né? A gente chama de ciência e tecnologia o investimento nas instituições de ciência e tecnologia, ICTs, que são universidades, centros de pesquisa, a Embrapa, o Senai, né? Tudo isso é um conjunto, está regulado por lei, são ICTs, instituições de ciência e tecnologia. Então, a gente coloca dinheiro ali, a FINEP é uma instituição financeira. Certo. Tá? A gente coloca dinheiro em projeto, financiadora de projetos. Sim. Né? No caso, a Embrapa, ela opera projetos, o Serpro opera projetos, a Exatamente. FINEP financia esses projetos. Exatamente. A gente não é um órgão, vamos dizer assim, de assistência técnica. Entendi. A gente entende de inovação, mas assim, eu não entendo de estratégia de inovação para uma empresa. Claro. Né? Eu não sou como um Sebrae que dá uma assistência técnica ao empresário. Perfeito. Eu não faço isso. Né? A gente, a gente provê soluções financeiras. E basicamente, tem outros instrumentos, mas eu vou te falar que para as empresas, né, tem um único instrumento que é o não reembolsável para ICT, que aí são editais que são publicados e a gente concede verbas para as universidades, sobretudo montarem infraestrutura de pesquisa e desenvolverem projetos de pesquisa. Esses são aqueles a fundo perdido, que ela não precisa Cara, retomar. Não fala em fundo perdido Não. na minha frente. Não fala. Aliás, se você quiser ter amigo na FINEP, não fala em fundo perdido. O fundo tem que ser encontrado antes de falar nada. Não, com certeza. Fundo perdido da ideia de... É bom até para esclarecer isso, né? Fundo perdido da ideia de dinheiro jogado fora, né? É verdade, tem essa Né? conotação. Outro dia o cara falou dinheiro jogado pela janela. Não é, a gente chama de não reembolsável. Certo. Né? E para as universidades, para as instituições Para esses de pesquisa, editais para de os pesquisa. editais são não reembolsáveis para ICT, e para as empresas, esse dinheiro não reembolsável a gente chama de subvenção. Subvenção. Subvenção é dinheiro dado à empresa. E aí é legal a gente começar por aí, Júlio, porque do modo geral as empresas olham e falam assim, legal, é dinheiro para minha empresa. Quero. Quero. Né? Quem não quer, né? Até porque financiamento em banco é caríssimo. Isso. Então, é dinheiro dado para a empresa, mas não é para um projeto bom para a empresa. Entendi. É para um projeto estratégico e relevante para o país. Que a empresa seja capaz de oferecer. Exatamente. Então, para dar um exemplo que eu apresentei agora,
o Brasil não sabe fabricar semicondutores, Certo. né? A gente depende de semicondutores coreanos e chineses, Tudo importado. tudo importado, né? Isso limita o crescimento da nossa indústria. E é um risco também, É um né? risco, né? A nossa soberania, inclusive, né? Então, a gente está dando dinheiro para empresas que queiram desenvolver processos de fabricação de semicondutores. Que é um processo extremamente complexo e específico. Específico. E que as empresas têm que fazer. Não é o governo que vai fazer, Isso. fabricar. O governo precisa montar um ecossistema para essas Exatamente. empresas existirem. E aí o que a gente faz? Eu dou dinheiro para a empresa? Dou, mas de saída, ela tem que desenvolver o projeto em parceria com uma instituição de ciência e tecnologia. Entendeu? O ICT tem que estar junto. Tem que estar junto. Por quê? Porque vai prover conhecimento técnico e aquilo ali vai gerar competências que depois justamente vai para o ecossistema, né? Vai ser sistêmico, né? Sim. Aquilo não vai ficar contido numa única empresa, né? Claro. Então assim, os editais de soberania são muito, por exemplo, numa outra área que não tem relação com o que a gente trata, mas, por exemplo, fabricação de medicamentos. Pouca gente sabe, Júlio, mas o Brasil importa 90% dos insumos farmacêuticos ativos. O princípio ativo dos remédios são importados. A gente Sim. sabe fazer o comprimido, mas a gente importa, né, Sim. o pozinho de pirlim-pim-pim. As matérias-primas que fazem. As matérias-primas fundamentais, né? Então, a gente não sabe fabricar aspirina. Essa é a realidade. Então, assim, a gente fica até mais vulnerável do que, por exemplo, com os semicondutores. Sim. Então, eu estou dando dinheiro para empresas farmacêuticas que queiram desenvolver processos de produção de insumo farmacêutico ativo no Brasil. Isso. Mas não só, eu acredito, e aí você me esclareça se eu estou te falando uma bobagem, até porque o meu papel é aqui, às vezes, te fazer a pergunta, Claro. a pergunta mais boba, que é o seguinte: não é só produzir também, ela tem que compartilhar com a gente essa tecnologia, e aí que entra o ICT na história, né? Exatamente. Para ela possa, por exemplo, sei lá, eu chego uma grande farmacêutica, não, FINEP, vou fazer esse projeto aqui, mas depois é meu. Não, veja, uma farmacêutica, ela desenvolve lá um determinado medicamento, obviamente, a maior parte da patente desse medicamento vai ser da empresa. Sim. Mas, muito provavelmente, a ICT que participou vai ter uma pequena participação. E, repara, profissionais da ICT vão adquirir uma competência adicional nesse campo e vão poder difundir para o sistema todo, para o ecossistema todo, né? Então, claro, o resultado pontual ali do projeto é da empresa e tem que ser, e ela vai ganhar dinheiro com isso. Claro. E além disso, repara, técnicos dessa empresa que vão participar disso, eventualmente amanhã eles não estão presos na empresa. Sim. Eles vão para o mercado, né? É competência instalada de pessoas brasileiras, vamos dizer assim, que desenvolveram. Pode ser até uma multinacional, mas se ela desenvolve no Brasil, né? São técnicos brasileiros, são engenheiros brasileiros, são químicos brasileiros, são farmacêuticos brasileiros que estão participando daquilo e que depois naturalmente vai expandir, né? Essa é a ideia. Eu acho que é muito difícil, às vezes, para a pessoa que é leiga, assim, até um estudante de tecnologia, ele entender o quão estruturante precisa ser isso para que ele possa vingar, né? Exatamente. E a gente dá subvenção para projetos estruturantes. Eu não dou para um projeto pontual, né? Incrível. Para um projeto pontual, para um projeto até menos arriscado do ponto de vista tecnológico, a gente dá o crédito. Sim. O crédito é muito interessante também. Aparentemente você fala assim, subvenção é melhor, né? Dinheiro dado. Eu não preciso pagar no final. Não tem que fazer. Eu brinco, né, que eu gosto de cerveja. Uhum. Qual a melhor cerveja, Júlio? É a que eu não paguei. Eu sempre a que eu não paguei. Faz sentido. Né? Então eu acho que é mais ou menos essa mesma percepção do crédito. Exatamente. Aí o que acontece? Primeiro assim, se é um projeto de desenvolvimento contínuo, uma melhoria incremental, não cabe a subvenção. Sim. Cabe o crédito, né? E o crédito é mais acessível, ele não depende de um edital, ele está disponível, pode me ligar hoje e falar, Marco, quero pegar um crédito, né? Ele está disponível até em agente financeiro que a gente credencia. Entendi. Né? Mas precisa de um enquadramento, provavelmente, para eu me Tem que ser um projeto candidatar. de inovação, mas não tem que ser um projeto de inovação disruptiva como é a subvenção. Entendi. Então, Daqui a pouco, até se eu estou trazendo uma tecnologia de fora que não Sim. tem
ela não tem uma produção local, mas eu quero estabelecer uma produção local, eu poderia Com utilizar, mesmo certeza. que ela não esteja como parte da Olha, política geral daquele ecossistema público, né? no crédito, até alguma coisa que seja inovadora no nível da empresa, a gente financia. Então, Como uma seria isso? O que seria Ah, no vamos nível da dizer empresa? assim, numa empresa, numa indústria, né? Ah, implantação de células robóticas para empacotamento, para paletizar. Uhum. Isso é uma tecnologia que está aí difundida, né? Sim. Se ela quer implementar esse aperfeiçoamento de processo, eu financio para ela. Porque Isso. vai ter um aprendizado aí da empresa. Isso. Na nossa área aqui do TDC, Da TI. da né? TI, por exemplo, o desenvolvimento de um sistema, né? Por exemplo, agora mesmo, conversei com um empreendedor, ele está terminando de desenvolver um sistema de chatbot, né? De atendimento via WhatsApp baseado em IA. Uhum. Tá desenvolvendo. Já tem isso no mercado. Tem. Mas ele quer fazer um que, segundo ele, tem diferenciar, parará, a gente financia isso para ele. Entendi. Tá entendendo? Por quê? Porque para ele vai ser inovador e vai expandir o mercado, né? Vai treinar pessoas, Vai treinar pessoas, exatamente. E vai garantir, isso é importante para a gente no crédito, garantir a competitividade das empresas brasileiras. Frente, sobretudo, frente à concorrência externa. Sim. A gente tem dito, quem pensa em inovação já percebeu que hoje em dia a concorrência não se dá no nível das empresas, ela se dá no nível dos ecossistemas de inovação. Sim. Então, se em Porto Alegre eu tenho um ecossistema de inovação na área de TI, de desenvolvimento de sistema sólido, o mundo vai comprar, ele não vai comprar da empresa A ou da empresa B. Ele vai comprar o ecossistema. Ele vai comprar de Porto Alegre. Ah, não, é uma empresa de desenvolvimento de Porto Alegre. Ah, não, então eu quero. Da mesma maneira que você fala assim, é vinho de Mendoza? Ah, eu quero. Sim, Né? sim, Eu quero. sim. Como você falou, cerveja. É uma cerveja alemã? Não, eu Ah, quero. eu quero, Por quê? É o ecossistema. É o turismo aqui de Gramado, que é Exatamente. reconhecido. Eu quero ir para lá, porque eu sei que tem. Não é uma outra atração. Não é uma atração, não é um hotel. Não, é o turismo é o de ecossistema. Sem então, dúvida. Quando você garante a competitividade de várias empresas no ecossistema, assim, não tem uma empresa competitiva num ecossistema pobre. Ou é todo o ecossistema é competitivo, ou uma empresa não vai se sustentar ali muito tempo. Ela vai para outro lugar ou ela vai... Ou às vezes fica se canibalizando ali também, né? Daí ninguém vai para frente, fica todo mundo se canibalizando. Exatamente. Então, esses clusters, esses arranjos produtivos locais, eles são fundamentais e é ele que dá competitividade para o ecossistema e não para a empresa individual, né? Sim. E nesse sentido, o crédito é muito para garantir a competitividade desses ecossistemas, né? Da empresa individualmente, sem dúvida, mas do ecossistema como um todo. E o crédito, repara, como você falou, pegar crédito em banco comercial é proibitivo. É proibitivo, né? Então, assim... Principalmente para inovação, que tem Sim. Alto risco, né? Exatamente. Então, como é que a gente trabalha? A gente trabalha com uma taxa super atrativa. Eu estou falando aí de operações entre 5% e 7% ao ano de juros. Nossa. Sobretudo, elas são atreladas à TR, não à Selic. Ela tem uma variação menor. Ela tem uma variação menor, né? A TR é a taxa que reajusta a caderneta de poupança. Sim, sim, sim. Então, a taxa E a Selic ela tem pressão mercadológica, né? A TR não tem. Ela tem pressão mercadológica, ela tem pressão política, ela tem pressão internacional. Sim. Então você olha e fala assim... Ela é instrumento de controle, né? De Fed econômico. reduziu o juro lá, eu vou subir o juro aqui. Cara, o que eu tenho a ver com isso? Eu estou aqui desenvolvendo meu sisteminha novo. O que eu tenho a ver com isso? Tome-lhe 1% a mais no meio da sua cara. O presidente da República falou demais na conferência e tal. Aí eu vou subir aqui a Selic, né? Qualquer coisa, né? O governo está gastando demais. Eu não estou gastando demais, por que eu vou pagar mais juros se o governo... Enfim, a TR te dá mais previsibilidade, inclusive. Te dá mais previsibilidade, né? Então, isso é muito bom para um crédito a longo prazo. Sim. E o crédito é de longo prazo. Eu dou pelo menos 2 anos de carência para começar a pagar. Nossa, isso é um diferencial incrível. É o tempo de você... e depois eu dou pelo menos 6 anos para terminar de pagar, totalizando 8. O que significa isso? É a possibilidade da empresa desenvolver seus projetos de inovação sem mexer no caixa. Ela vai saudável. Ela começa a me pagar quando a inovação dela está gerando um novo caixa para ela.
Sim. O próprio projeto vai se pagar lá na frente. Ela não vai ter que tirar dinheiro Sim. do giro de hoje, né, do que ela está vendendo hoje e está pagando as contas hoje, para uma coisa que pode vir a dar dinheiro. Até se o projeto der errado, Júlio, ela tem 2 anos para se preparar, porque se o projeto der errado, eu sinto muito, ela vai ter que pagar. Crédito. Mas ela tem 2 anos para se organizar para isso. Vou ter que. E tem 6 resolver anos pagando, né? Sim. É muito difícil um banco comercial te dar 2 anos de carência Não dá. e te dar 6 anos para pagar e esperar o dinheiro voltar em 8 anos, né? Tem que ser realmente um órgão de governo, Uma política pública. uma né? política pública de investir na inovação. Isso aí, sem dúvida, Bacana. Mas uma coisa que eu queria puxar, não queria te deixar de aproveitar a tua participação para falar, Marco, é que o nosso tema aqui do TDC em Porto Alegre esse ano é inteligência artificial. E eu sei que ele é um dos temas que foi incorporado, mas ele não é novo, porque agora falar de inteligência artificial todo mundo fala, né? É assunto do bar, tá na TV aberta, reportagem, mas isso já era parte do leque de financiamento da FINEP há algum tempo. Como é que foi esse processo de entrada da inteligência artificial no rol de vocês nos projetos de inovação? Legal. Então, no contexto da FINEP e do Ministério da Ciência e Tecnologia, que é a quem a gente é vinculado, a IA ela é uma das chamadas tecnologias 4.0. Então, isso é um tema que começou principalmente na indústria, né, chamada Sim. Indústria 4.0, se expandiu para outros ramos da produção. Né? Em 2019, o Ministério da Ciência e Tecnologia emitiu um documento listando essas tecnologias e descrevendo essas tecnologias. É um documento de 2019, já está um pouco defasado, Sim. porque é um tema do momento, Isso. mas ainda é a nossa base, né? E com base nesse documento, já em 2020, a gente fez o nosso primeiro edital para tecnologias 4.0. para tecnologias 4.0, né? E aí a gente contratou diversos, eu não tenho os números assim de cabeça, mas na época foram 50 milhões para projetos em tecnologias 4.0, do modo geral, e eu me lembro, eu analisei alguns desses projetos, grande parte deles incorporavam IA, porque a gente até percebeu nesses projetos que é difícil num projeto você incorporar só uma dessas tecnologias. É robótica com IA e computação em nuvem, é computação em nuvem, Big Data e IA, enfim, é um conjunto, é um portfólio de tecnologia para desenvolver um projeto 4.0, né? E aí, esse ano, então a gente fez esse edital em 2020, em 2022 a gente contratou mais 60 milhões desse mesmo edital, então no final, inicialmente eram 50 milhões, foram 110 milhões, né, no Tecnologias 4.0 de 2020, e agora em 2024 a gente lançou um conjunto de editais para vários campos, para agro, para semicondutores, para saúde, e lançou um que a gente chamou de tecnologias digitais, né, que inclui a IA generativa. Então a gente aí, para subvenção, para o crédito, qualquer IA a gente está financiando. Na subvenção, agora a gente está apoiando... Dando foco na generativa. Na generativa e na robótica avançada com IA. Né? Entendi. Então, Sistemas embarcados, esse tipo de coisa. Exatamente. A gente teve bastante coisa de IoT, sistemas embarcados aqui no TDC, por muitos anos. Depois deu uma murchada, porque eu disse que a galera voltou para o laboratório, né? Sim. Tu veio para os eventos ali, antes da pandemia, estava muito... Aí voltou para o laboratório, agora está voltando, porque eu acho que, sem dúvida, de uma forma sistêmica, né, que é o que interessa para a FINEP, é um passo muito importante conectar essas duas coisas, né? Exatamente. A parte embarcada e a parte de IA. O IoT, principalmente indústria e agro, né? Já é uma aplicação, eu diria, madura. Sim. Né? Já está maduro. Eu acho que o desafio que está aí agora é cada vez incorporar mais IA, porque está lá o IoT, ele está captando dados, ok. O que eu vou fazer com esses dados? E aí a IA é fundamental, né? E sobretudo a generativa, para ir aprendendo com a operação. Sim. Então, eu boto lá um IoT num implemento agrícola, por exemplo, que ele vai analisando o solo e vai definindo a quantidade de fertilizante que eu boto de acordo com a análise que ele vai fazendo do solo, por exemplo. Mas com a IA generativa,
ele vai entendendo, isso a gente bota lá uma programação genérica, e ele vai entendendo especificamente daquele solo onde ele está operando. Sim. E aí vai precisar da generativa para isso. Então, eu vejo que hoje em dia, assim, o desenvolvimento de sensores IoT já não é algo assim tão desafiador. Sim. Né? O desafio é como aplicar IA e Big Data e Isso. computação em nuvem, né? Para extrair valor desses dados captados. Tá É lá. isso que está vindo lá da ponta, né? Exatamente. A IoT ela é formidável porque ela vai lá na ponta e capta os dados. Sim. Né? Mas, assim, o tratamento que eu vou dar aos dados e o valor que eu vou gerar com esses dados, que é um dos grandes desafios desde os bancos de dados, né? Sim. Desde os bancos de dados relacionais tem esse desafio. Isso. Legal, eu junto os dados. E aí, o E o que eu faço com isso? Né? Porque data-driven, né, é uma palavra de muito sucesso, porém de práticas muito complexas de se aplicar, né? A ciência de dados, né? Hoje em dia, eu tenho visto, já aí no campo acadêmico, né? Eu tenho visto muito formação em ciências de dados, porque justamente parar de falar e saber assim, legal, na prática... Como que nós vamos fazer isso funcionar? Exatamente. Porque, assim, volume de dados a gente já tem para quase tudo nesse mundo, né? Isso. Dados operacionais. Como é que eu extraio o valor desses dados? E como o volume é muito grande, ou você tem uma TI para captar esses dados e me dar, né? E aí é computação em nuvem, é Big Data, é alto poder de processamento e a inteligência artificial. Para gerar insight, né? Para gerar o insight. E até nisso você falou, né, sobre uma tecnologia madura na ponta, que você falou, IoT no campo da indústria já está maduro. Mas eu queria saber como que você vê, já que você trabalha especificamente com ecossistemas de empresas e tal, como você vê o empreendedor brasileiro nesse cenário de competição global, de cooperação, porque assim, a gente tem uma tradição. Não faz muito tempo nós éramos um mercado fechado, se a gente for pensar historicamente, foi ontem que a gente entrou no mercado global, a gente era um mercado fechado e muitos desses empreendedores são a segunda geração de um empreendedor que nem estava pensando de forma globalizada. Então, como que você acha que está essa cabeça nesse novo modelo, que nem é tão novo assim, mas digamos que para a gente de que tem até a palavra de efeito que é a competição, né? Que eu tenho que cooperar e competir ao mesmo tempo. Como você está vendo o empreendedor brasileiro na área que você trabalha aqui no Sul, né? Que eu acho que é importante para quem está acompanhando aqui o TDC Porto Alegre. Como que está essa maturidade? Como é que está a cabeça desse pessoal para lidar com isso? Tá, legal. Eu vejo duas vertentes aí. Uma vertente de mercado, como você falou, né? Pensar mercado global, pensar para o mundo, né? E outra, os aspectos específicos da inovação. Do ponto de vista organizacional, a próxima fronteira das empresas brasileiras é aderir à chamada inovação aberta. Esse é o grande desafio. Principalmente para as grandes empresas. Quanto maior ela, mais tradicional, mais familiar ela é, mais resistência ela tem de se abrir. Né? E aí a competição é fundamental. Tem um professor aqui de Porto Alegre, o professor Jorge Aldi, que ele fala, Marco, não é... Como é que ele fala? Não é cooperar, é colaborar. É trabalhar junto. Trabalhar junto. As empresas não sabem colaborar. E aí eu digo, para colaborar, você tem que se abrir. E para você se abrir, tem que ter uma variável aí fundamental. Confiança. Sim. Você tem que estabelecer conexões que geram confiança, que te permite colaborar. Eu acho que essa é a sequência. Faz as conexões, adquire confiança e aí você consegue colaborar. E isso é fundamental, principalmente as grandes empresas, elas são os grandes vetores da inovação aberta, elas têm que aprender a trabalhar com as ICTs e com as startups. É fácil? Não, não é. Não. É um desafio. É um desafio. Enorme. Esses três entes falam línguas diferentes. É fundamental que tenha um interlocutor nesse meio para poder traduzir de um para o outro. Que se botar os três juntos, eles vão brigar, porque eles vão achar que um está ofendendo o outro, um está querendo se dar bem em cima do outro.
Eu acho que até um pouco de restrição a aceitar que o mediador seja o Estado, né? Sim. Através dos seus mecanismos, né? Como o FINEP, como as ICTs. E tem um pouquinho de restrição ainda na mentalidade Sim. desse empreendedor, Mas né? tem outros operadores no ecossistema que não são necessariamente públicos, né? Uhum. Eu citaria de saída iniciativas como o Pacto Alegre, aqui em Porto Alegre, o Instituto Hélice lá na Serra Gaúcha, o Trino Polo lá na Serra Gaúcha, o Promove Lajeado ali na região dos vales, o Área B em Santana do Livramento e Rivera, que são iniciativas que de saída já reúnem a chamada Tríplice Hélice, então são iniciativas que no seu interior já trazem empresas, instituições de ciência e tecnologia e governos para conversarem junto, para sentarem na mesa, né? Eles costumam, a figura que eles chamam é a mesa do pacto pela inovação, então tem uma mesa, eles sentam na mesa e ali se começa a conversar, né? E essas unidades, os parques tecnológicos, e aqui o Rio Grande do Sul ele é muito bem provido de parques tecnológicos, são Tecnopuc, Tecnopuc, Tecnocinos, Univates, tem em Santa Catarina o Sapiens, a ACAT. Exatamente. São unidades que promovem essa junção e que demonstram que assim não são interesses concorrentes, são interesses convergentes. Eu acho até que a TI tem muito a ensinar para esse ecossistema, porque a TI ela já parte, o software livre ensinou as pessoas que o valor não estava no software, né? Exatamente. Então eu podia liberar, porque antes a galera dizia, não, meu código é meu, eu não posso falar para ninguém. Que às vezes o cara fala, não, meu processo eu não posso falar para ninguém. Caramba, cara, não é isso que faz a tua... E o inimigo está da porta para fora, né? E a galera traz o inimigo para dentro da sala e diz assim, não, todo mundo aqui está competindo comigo. Exatamente. Então, assim, a inovação aberta é o desafio. Por quê? Porque a experiência tem mostrado que ela é mais eficiente. Ela gera melhores resultados e mais rápido, né? Então, a inovação aberta. E no plano do mercado, você sabe que realmente a gente tem que pensar no mercado global, mas as empresas brasileiras têm uma vantagem. A gente tem um mercado consumidor. Mercado interno. Mercado interno. Eu fico pensando assim, uma empresa de Israel, uma empresa da Áustria, ou ela nasce pensando em exportar... Porque ela tem meia dúzia de gato pingado para consumir o que ela produz. Ela não tem mercado. Ou ela pensa no mercado global, né, pelo menos o continental dela. Uma empresa alemã não, ela pode produzir para o mercado alemão, uma empresa francesa, né? Mas, assim... O Brasil é um continente usando a mesma moeda, basicamente. Não, e assim, uma empresa argentina tem dificuldade, porque já é um mercado consumidor menor, né? Sim. Então, assim, a gente tem um bom mercado interno e aí a empresa brasileira ela tem vantagem, porque ela tem mais condições, eu diria até tem obrigação de conseguir desenvolver produtos e soluções mais adequados ao mercado brasileiro do que uma chinesa, uma coreana, não uma alemã. Mas bem contextualizada. Exatamente. Então, ela sai na frente disso, porque ela fala assim, não, no meu mercado, quem atende sou eu, porque eu tenho a solução que é adequada. Basta ver que, assim, quando se começou a importar automóvel no Brasil, se aprendeu que tinha que tropicalizar esses automóveis. Por quê? Porque o automóvel que você fabrica na Alemanha, o automóvel que você fabrica no Japão, ele não roda no contexto brasileiro. Ele não roda com a gasolina brasileira, ele não roda nas estradas brasileiras, ele não roda no trânsito brasileiro. Então você teve que adaptar. Por isso cresceu até as fábricas aqui, né? Porque eu preciso criar modelos daqui. Exatamente. E o modelo que roda aqui. E a outra vantagem é essa. A gente tem um mercado, pelo menos sul-americano, que é mais fácil para a gente se adaptar a ele. Um carro que roda aqui, roda na Argentina, roda no Uruguai, roda no Chile. Sim. Né? E a gente atende melhor. A gente não só pode atender bem o mercado interno brasileiro, mas, no mínimo, o da América do Sul, a gente atende com muita força. Né? A gente consegue chegar nos nossos irmãos. Então, a gente tem que olhar para fora, tem que olhar, é fundamental. A gente, hoje em dia, sobretudo, a competição com a indústria chinesa é muito forte e a gente tem que aprender a lidar com isso, porque eles têm aí a vantagem, eles têm um mercado interno maior ainda. Maior ainda. Né? Então, eles já ganham escala lá e para eles exportar é residual. Né? Sim.
Mas Ele não precisa nem ter foco nisso, na verdade. exatamente, né? Não, vou fabricar para cá. Não, e o que acontece? Por que a gente tem que desenvolver? Porque o que acontece é isso. Hoje em dia, por exemplo, o problema do semicondutor é isso. Os produtores de semicondutores chineses falaram: olha, a minha prioridade é atender o mercado, as indústrias chinesas, né? O excedente eu posso exportar. Então o preço é outro e a disponibilidade é outra, né? E aí eu tô pagando muito mais caro porque eu não faço aqui. E está faltando. Assim, Nem tem para comprar. não tem, assim, automóvel está saindo de fábrica sem multimídia. Eu conversei com um camarada, porque eu alugo muito automóvel, e começa a vir automóvel sem multimídia. Comentei com um camarada da indústria automobilística, ele falou: Marco, não é, colocar multimídia 0, não sei quanto por cento Do valor de saída do carro, ninguém carro, não impacta. Não impacta. O problema é, eu estou sem componente para fazer isso. Eu não tenho tela plana para botar, eu não tenho semicondutor para embarcar. Então ele está saindo porque é o que dá para eu fabricar no momento. Né? Tá saindo. Que loucura. Eu agora, para vir para cá, eu aluguei um carro, veio com rádio que eu não consigo nem ligar o meu Spotify no rádio. Por quê? Porque eu não tenho processador para isso. 2024 e pois não tem. Não tem, né? Então, mas por quê? Porque está faltando semicondutor. Então, a gente tem que se preparar primeiro para atender o mercado interno, já está de bom tamanho, mas sempre pensando no mercado externo e de olho na competição internacional, porque, como eu falei, o nosso competidor não é o vizinho, é o coreano, é o chinês, é o alemão, que, né, os europeus, de modo geral, os americanos, né, que estão competindo por mercado com a gente. Incrível. Marco, papo bom, assim, ó, o nosso tempo que a gente tinha combinado, ele esvaiu, mas antes de te liberar, que eu sei que você tem estrada para pegar ainda hoje, eu quero fechar o nosso papo aqui te pedindo uma indicação para a galera. A gente sempre faz aqui um pedido de indicação cultural, um livro, um filme, alguma dica que você acha que seja legal, que venha na tua cabeça. Eu quero pegar de surpresa para ver a primeira coisa que vier na tua cabeça, você entregar que você acha que vai ser legal. Se você quiser se prender no tema para dar aquela abrida de horizontes da galera que falar sobre inovação aberta e tal, que você acha legal, pode ser no tema, ou se você quiser ir para fora do tema, tá tranquilo também. Eu não vou saber falar no tema. Primeiro, o tema de IA, eu quero recomendações. Ah, legal. Eu quero indicações. O tema de inovação aberta, eu tenho lido mais artigos, então acho que não. Agora, você falando aqui, eu fiquei pensando, um livro que eu li recentemente, né? E que me marcou bastante, eu acho que é legal como uma reflexão de para onde vai o mundo. O Homo... Depois do Sapiens veio o Homo... é daquele autor... Do Yuval Harari? Yuval Harari. Ah, eu sei. Tem o Sapiens e agora ele fez outro, né? Eu acho que é o Homo Deus, eu acho. Homo Deus. Cara, porque o Sapiens, ele narra o que aconteceu até agora, é super interessante também, super recomendo, a qualquer momento, é um livro atemporal, e que mostra como é que a gente chegou aqui. E o Homo Deus é uma reflexão de o que vem para o futuro, pensando primeiro a dúvida se a gente é um algoritmo biológico que está pré-programado e, na verdade, nossas escolhas não são escolhas, né? É uma coisa que, caramba, não tem o que fazer. E, ao mesmo tempo, para onde está levando toda essa tecnologia que a gente está construindo, está nos levando até o momento que a gente vai ser Deus, a gente vai ter vida eterna, de repente. Sim. E as máquinas vão cumprir praticamente todas as funções necessárias da existência, né? Então, é uma reflexão muito interessante. Nesse momento da IA, em que muita gente está com medo, né? Sim. De ocupar espaços, né? Ocupar mercado de trabalho, né? Isso. E vou te dizer uma coisa. Sequestrar nossa autonomia. Exatamente, né? Tem vários filmes que falam disso, né? Sim. Eu, Robô, por exemplo, é muito interessante nesse sentido. Mas eu acho que não. O ser humano é o ser humano. Talvez a gente tenha que aprender a não ser o centro do mundo. A gente acha que o mundo gira em torno do ser humano e não é. A gente é mais uma espécie aí disponível. O iluminista que botou essa ideia de botar a gente lá no centro no centro de tudo. A gente é mais uma espécie. Mas talvez venha uma nova, né? Porque até então não era o homem. Aí eles disseram assim, não, peraí, gente, a gente pode ser o centro também, não é só... Exatamente. Mas eu acho que o Homo Deus é uma recomendação de leitura também atemporal e que nesse momento é bem interessante pela reflexão
que a IA está nos trazendo. Incrível. Marco, queria te agradecer Eu que pelo agradeço a tempo oportunidade. disponível. Acho que o papo foi incrível, esclareceu muitas coisas e abriu. Acho que vai ter gente ouvindo o nosso podcast aqui que vai ficar interessado em saber mais, em acessar. E aí eu ia pedir se você tem algum contato com a galera se conectar, ou se você quiser divulgar os canais da FINEP mesmo, para a galera saber mais, como que poderia ser para a galera acessar esses conteúdos. Legal. Assim, para acessar a FINEP, finep.gov.br, né? Lá na página, claramente tem uma opção para chamadas públicas, que são nossos editais, e tem uma outra opção para financiamento à empresa, né? Então, a partir dali você tem uma informação geral sobre a FINEP. Lá mesmo, se procurar entre os contatos, tem os telefones, são todos celulares, a gente não tem mais telefone fixo. Sim. Na Regional Sul, né? São só 3 técnicos na Regional Sul e a gente está sempre rodando. Então, nossa, é pouca gente, hein? não, é bem pouca e a gente roda bastante. Então são 3 números de celular, o meu é o último, se quiser entrar em contato direto comigo, né? Meu e-mail é relativamente fácil de gravar, é marcobruno@finep.gov.br. Maravilha. E eu estou nas redes sociais, Marco Bruno Inova, para quem quiser me procurar no Instagram, e Marco Bruno Manzolillo para quem quiser me procurar no LinkedIn. Fantástico. Estou aí à disposição. Incrível. E para você que nos acompanha até agora, fica também o convite para ver os nossos outros episódios, para seguir a gente na sua plataforma predileta de podcast. E se quiser ver esse papo em vídeo, nós temos o nosso canal do YouTube também, que tem os cortes, é aquele formato ideal para você convidar uma pessoa para nos conhecer, assistir, e que toda quarta-feira, às 18 horas, tem episódio novo do Tem Tempo para Pergunta. E eu, obviamente, espero vocês no nosso próximo episódio. Até lá. Tchau! Tem tempo pra pergunta? Eu tenho tempo para pergunta? Tem tempo para pergunta? Tem tempo pra pergunta? Eu tenho tempo para pergunta? Tem Tempo para Pergunta, o podcast oficial do TDC.